Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das frases mais conhecidas e talvez uma das mais mal compreendidas da história, viu? É aquela frase que parece prometer um poder sem limites, mas olha, a gente vai descobrir que o significado real é bem mais profundo e sinceramente surpreendente. Pois é, essa aí, Filipenses 4,13. Tá em tudo que é canto, né? No para-choque do carro, no post da rede social, no discurso daquele coach de sucesso. Virou tipo o mantra oficial para quem quer vencer na vida, sabe? Uma declaração de que, com ela, qualquer coisa é possível. E vamos combinar, é super fácil entender o porquê, né? A frase virou a cara da vitória, da superação, daquela conquista gigante. Só que o jeito que essa frase é usada é bem seletivo. Isso diz muito. Pensa só, no esporte é super comum um atleta campeão citar esse versículo na entrevista, né? Agora, como bem notou o teólogo Tyler Kenny, quando é que a gente ouve o time que perdeu falando a mesma coisa? Pois é, quase nunca. Isso já dá uma pista enorme. A frase ficou carimbada como o lema da vitória e só da vitória. E, claro, isso vai muito além do esporte. Essa lógica pegou em cheio na cultura do eu quero, eu posso, eu consigo. A frase virou combustível para correr atrás daquela promoção, do sucesso financeiro. A ideia que ficou no ar é que se tiver fé, o sucesso material é praticamente uma garantia. Ok, mas como em toda boa história, a gente precisa parar e perguntar: será que o quadro é esse mesmo? Será que a gente está vendo a imagem completa? É exatamente aqui que a palavra contexto entra em jogo e muda tudo. Essa é a grande questão que a gente vai investigar. Essa interpretação que todo mundo usa de sucesso, de vitória, era isso mesmo que o autor, o apóstolo Paulo, queria dizer quando escreveu isso? Tem um ditado bem famoso entre quem estuda textos antigos que é perfeito para isso. Texto fora de contexto vira pretexto. E a ideia é bem simples, na verdade. Se a gente pega uma frase solta, isolada de onde ela veio, corre um risco enorme de fazê-la significar qualquer coisa que a gente queira, até mesmo o oposto do que o autor pensou. Então, para a gente sacar o verdadeiro poder dessa frase, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A gente precisa entender o que de verdade estava acontecendo quando ela foi escrita. E olha, se preparem, porque o cenário é chocante. Nossa, e essa comparação aqui deixa tudo claríssimo. De um lado, como a gente usa hoje: vitória, sucesso, conquista. Do outro, o contexto original: prisão, fome, escassez. É uma virada de 180 graus, uma inversão total do que a gente imaginava. É isso mesmo que está escrito. O autor Paulo não estava num pódio comemorando uma vitória. Ele estava preso, passando por todo tipo de dificuldade, sem saber o dia de amanhã. Essa carta, onde está a famosa frase, foi escrita de dentro de uma cela em Roma. E como aquele teólogo, o Kenny, falou, a situação do Paulo era o completo oposto do que a gente hoje chama de vencer na vida. Pensa bem, ele estava numa situação humilhante, com pouca comida, correndo risco de vida a todo momento. Então, a pergunta que não é calar é: que força é essa que, no meio desse caos todo, fazia ele dizer que podia todas as coisas? A resposta, gente, está numa única palavra. Uma palavra que muda completamente a nossa perspectiva: contentamento. Esse era o verdadeiro segredo, o superpoder que Paulo tinha descoberto. E calma, é muito importante a gente entender o que essa palavra significa aqui. Contentamento não tem nada a ver com fingir que tá tudo bem, sabe? Ou ignorar o sofrimento. A escritora Ana Márcia Castilho define de um jeito ótimo. É uma profunda satisfação na vontade de Deus. É tipo uma paz que vem de dentro, que não depende se o dia tá bom ou ruim lá fora, mas de uma confiança de que existe um propósito maior em tudo. E como se aprende isso? Bom, o estudioso William Barclay dá duas dicas práticas. A primeira é: em vez de tentar forçar a realidade a se encaixar nos nossos desejos, a gente ajusta os nossos desejos à realidade que a gente tem. E a segunda, focar o coração naquilo que realmente importa para Deus. Isso ajuda a gente a se estressar bem menos com as coisas que vêm e vão. Então, com essa nova chave de leitura, o significado da frase, nossa, ele explode. Ele se torna muito mais poderoso. E serve para muito mais gente do que só para os campeões. Então, vamos recapitular e deixar bem claro que tudo posso não significa. Primeiro, não é um cheque em branco para realizar qualquer sonho maluco, tipo sair voando. Não é uma garantia de vida fácil, sem problemas. E com certeza não é um amuleto da sorte que garante a vitória em tudo que a gente faz. O que tudo posso realmente quer dizer é outra coisa.
Significa ter força para suportar qualquer circunstância, boa ou ruim. Significa encontrar poder justamente na fraqueza. Significa conseguir viver contente com pouco e também com muito. E, acima de tudo, ser fiel a Deus tanto na pobreza quanto na riqueza. Percebe a diferença? Essa força que vem de Cristo, então não é só para a hora do pódio. É principalmente para quando a gente se sente numa cela de prisão. É tanto para a derrota quanto para a vitória. É uma força que nos sustenta em absolutamente todos os momentos da vida. E isso, convenhamos, torna essa promessa infinitamente mais real e útil para a nossa experiência do dia a dia. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A frase, no fim das contas, não é sobre ter poder para fazer qualquer coisa, mas sim ter força para suportar tudo. Então a pergunta que fica para a gente pensar é: para qual tudo da nossa vida, seja uma vitória, uma perda, uma alegria ou um desafio, a gente mais precisa dessa força hoje?